E tudo que a gente tem feito, planejado, pensado sobre a igreja, a gente tem orado, buscado ao Senhor, para que o Senhor, direcione as nossas vidas. Até nessa semana também, eu estava em conexão via Google Meet com alguns irmãos, e tentando também entender os planos de Deus. E é claro que a gente tem um norte, a gente tem um caminho a trilhar no ano de 2022, mas nós estamos completamente abertos ao que o Espírito de Deus deseja soprar sobre nós e soprar sobre essa igreja. Na verdade, nós não queremos que os nossos planos se concretizem para a Igreja Cristã Casa de Daniel. Queremos que os planos do Senhor, e se o nosso coração, pela graça de Deus, estiver alinhado com os planos do próprio Senhor, que isso se cumpra, e essa vai ser a nossa busca diária e constante aqui na igreja. Mas vamos lá, a igreja é um lugar onde todos têm alguma riqueza para entregar e alguma pobreza para ser suprida. Então quero iniciar essa noite de Vision Day dizendo, olha, todos nós temos alguma riqueza para poder compartilhar e entregar para alguma pessoa que está do nosso lado. A igreja local não é um ambiente de consumo. Então, se você vem aqui até essa igreja para consumir uma música, para consumir uma programação, talvez esse não seja o lugar ideal para você se estabelecer. Se você está buscando e procurando um lugar onde você pode servir e compartilhar com as outras pessoas, é exatamente isso que nós procuramos ser. Então, você tem alguma riqueza a ser compartilhada e você tem uma pobreza a ser suprida. E na dinâmica da igreja local, com os dons, com os talentos que são distribuídos entre o povo de Deus, essa riqueza e essa pobreza é dividida e a pobreza ela é suprida. Então, na igreja local, na nossa igreja aqui, a regra relacional é dar e receber. Todos dão e todos recebem, todos devem contribuir daquilo que o Senhor tem compartilhado com cada um de nós, com cada um de vocês. Quando a gente fala sobre visão, nós estamos falando sobre, tudo bem? Então você entende que a igreja local, o corpo de Cristo, é um lugar onde todos são servos uns dos outros. A igreja local não é vir à igreja dizendo, eu quero saber o que essa igreja tem para me oferecer. Essa igreja não tem absolutamente nada para te oferecer, além do Cristo crucificado. E a partir daí você tem uma troca, uma dádiva. Se você vem aqui, se você frequenta esse lugar, Deus tem te dado dons e talentos para que você possa servir outras pessoas. A igreja local não é um lugar de se ganhar. A igreja local é um lugar de se perder. É um lugar de se compartilhar. É um lugar de tomar a bacia, a toalha e lavar os pés uns dos outros. Nós somos uma comunidade de pecadores. Nós somos carentes do amor e da graça de Deus. E é nesse lugar, igreja, corpo de Cristo, aonde nós vamos sendo formados e aperfeiçoados segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja tem essa dinâmica. E qual que é o nosso sonho? Qual que é a nossa visão como igreja? Nós queremos ser uma igreja bíblica, queremos ser uma igreja altamente comprometida com o Evangelho, queremos a cada dia, a cada encontro, em cada momento dessa igreja, fazer com que o Evangelho ocupe o protagonismo nos nossos corações. Então, a gente não tem nenhuma solução além da Bíblia, a gente não tem nenhuma estratégia que vá muito além das Escrituras. Queremos servir a Deus sim, de maneira criativa. Nós colocamos aqui uma igreja bíblica, relevante e acolhedora. Queremos sim ter contato com a cultura, queremos ter uma linguagem que se adapta às pessoas do nosso tempo, da nossa época. Queremos cuidar da estética da igreja para que ela comunique Cristo, mas todo esse cuidado, ele não é desassociado com os valores da palavra de Deus. Nós não estamos dispostos a negociar nenhum dos valores do Evangelho para poder atrair pessoas ou para poder criar conexão com pessoas, e a gente tem um grupo de gente grande aqui e de repente o Evangelho vai sendo esquecido. Queremos como visão marcar as estacas nessa igreja, dizendo nós não estamos dispostos a ser uma igreja legal para poder atrair mais pessoas.
O nosso compromisso, sim, é ser uma igreja altamente bíblica, que comunique com a cultura da nossa época e que acolha todas as pessoas que venham aqui, independente do pecado que ela tenha, porque todos nós somos pecadores, nós somos uma comunidade de pessoas pecadoras, mas isso não se limita apenas a esse lugar, a esse espaço, a essa comunidade. Nós queremos estar engajados na renovação espiritual e cultural e social na cidade e no mundo. Então, por mais que nós sonhamos esse espaço como um espaço bíblico, relevante e acolhedor, nós também queremos estar engajados com a missão de Deus. Sabemos que a missão de Deus é muito maior do que uma igreja local. Sabemos que Deus está salvando pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de toda etnia. O evangelho de Deus, ele é diverso e nós, como igreja, queremos estar engajados nessa diversidade. Então, se necessário for, queremos passar a esquina para poder falar do amor de Deus para as outras pessoas, ou para os nossos amigos, ou para os nossos vizinhos, ou para os nossos parentes, mas se for da vontade de Deus, enviar pessoas dessa comunidade para outros continentes, para que o evangelho ali cresça, ou se através de parcerias a gente puder dar as mãos e se conectar com outras pessoas que estão servindo em outros campos, seja no Nordeste do Brasil, seja entre o povo indígena, queremos também dar as mãos como igreja local, e cooperar com o plano de Deus que está sendo executado em todo o mundo, em toda parte. Aonde existe um ser humano, ali o evangelho deve ser anunciado. Abraham Kuyper diz que não existe 1 milímetro sequer quadrado do qual Cristo não clame que seja seu. Tudo é de Deus, o mundo é de Deus, as pessoas são de Deus, e todas as pessoas têm o direito de ouvir a mensagem salvadora de Cristo, e a nossa igreja precisa ter esse sonho. Queremos que todos ouçam, o lema da Jocum, até que todos ouçam, até que todos conheçam a mensagem do Evangelho. Nós estaremos engajados e sonhando para que essas pessoas ouçam da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que a gente queira cuidar do nosso espaço, por mais que a gente queira investir no nosso espaço, para que ele seja um espaço bacana para receber e acolher pessoas, mas a gente quer estar altamente engajados com aquilo que Deus está fazendo no mundo, com aquilo que Deus está fazendo em outros países ou no próprio Brasil, em outros lugares. Estivemos recente entre os sertanejos, foi uma experiência maravilhosa. Esse ano nós temos o desafio de estar entre os sertanejos e queremos também alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Esse é o nosso sonho. Qual que é a nossa missão? Por que essa igreja existe? Você já pensou nisso? Por que eu venho aqui todos os domingos? Por que essa igreja foi plantada? Por que a gente celebra a Deus aqui regularmente? A nossa missão, nós existimos como igreja cristã Casa de Daniel, para servir a Deus na comunicação do Evangelho, formando novos discípulos. É exatamente nisso que nós não podemos fracassar. Nós precisamos sim ser uma igreja engajada com a renovação cultural e espiritual do mundo, mas essa igreja existe com uma finalidade. Essa igreja existe para comunicar o Evangelho e formar novos discípulos de Cristo Jesus. Essa igreja existe para promover entretenimento para as pessoas? Claro que não. Essa igreja existe para poder promover bem-estar para as pessoas? Esse não é o nosso foco primário. Essa igreja existe para poder distribuir alimentos e socorrer aos pobres? Também não é a nossa finalidade primária. Nós existimos para comunicar o Evangelho. Nós existimos para comunicar uma mensagem altamente poderosa e altamente transformadora, uma mensagem capaz de mudar corações, uma mensagem capaz de fazer com que homens falidos e caídos nasçam de novo e tenham um encontro real e significativo com o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa missão é comunicar o Evangelho e formar novos discípulos. E talvez a pergunta agora seja, mas de que forma nós vamos fazer isso? Como que isso acontece na dinâmica da igreja? A nossa estratégia para poder cumprir a missão de Deus
é fazer discípulos de todas as nações, através de uma vida relacional. Nós acreditamos que o relacionamento é a melhor forma de evangelização, porque a igreja não ocupa o maior tempo da sua agenda, porque a nossa igreja não tem inúmeras programações de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque nós queremos que você se relacione com pessoas não cristãs, queremos que você convide o seu amigo do trabalho, para que ele vá até a sua casa e você pague para ele uma pizza, um jantar, e através desse relacionamento, você possa comunicar a ele a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aos domingos nós somos treinados aqui na igreja, aos domingos nós somos equipados pelo Senhor, para que de segunda a sábado você viva em missão, para que de segunda a sábado você seja uma bênção nesse mundo, para que de segunda a sábado você seja uma bênção no seu trabalho, no seu colégio, e que você seja uma bênção com as pessoas com quem você se relaciona. Então queremos ser uma igreja com relacionamentos significativos, queremos conhecer uns aos outros, queremos servir uns aos outros, queremos que a nossa comunhão esteja cada dia mais próxima. Vocês percebem essa diferença de uma igreja de atração para uma igreja relacional? O nosso caminho é a igreja relacional. Nós não temos tantos compromissos com eventos, com programações. Nós temos compromisso em discipular, em andar junto, em partilhar da vida, em orar uns pelos outros e a partir daí identificar as necessidades da nossa comunidade local. Então a nossa estratégia para cumprir a missão de Deus é a gente ser pessoas altamente relacionais, gastar tempo, orar uns pelos outros, conhecer as necessidades uns dos outros e a partir daí se conectar com outras pessoas para que outras pessoas conheçam a Cristo. Tudo bem? Estamos juntos ainda? Legal, então essa é a forma que a gente já tem vivido já há alguns anos. Augusto, o que vai acontecer nesse ano de 2022, pensando em casa online? Os nossos cultos de domingo, até esse momento, eles são transmitidos através do Facebook. A gente até chegou a conversar em alguns momentos de suspender a transmissão, exatamente combatendo essa ideia de consumo, das pessoas apenas consumirem um programa. A gente não tem esse compromisso. O nosso compromisso é formar discípulos de maneira relacional. A transmissão pode ser uma ferramenta nesse processo de formação do discipulado de forma relacional, sim, entendemos que poderia ser útil, então deixamos, mas caso a gente perca esse ambiente relacional, com certeza a nossa igreja não vai se construir somente de maneira online. Essa não é a nossa proposta como corpo de Cristo e como igreja local. Mas nós temos o Casa Online. O Casa Online, primeiro, ele vai fornecer aos irmãos o pequeno grupo. Nós temos um pequeno grupo que toda quarta-feira, a partir agora do próximo mês de fevereiro, a gente se reúne através do Google Meet. E o material que nós vamos utilizar nesse ano é a vida no Evangelho do pastor Felipe Niel. Ele tem um curso, o pastor Felipe Niel, ele é pastor lá em Caldas Novas, e eu acho muito legal esse material que ele trabalha. Nós já trabalhamos outros materiais, Catecismo Nova Cidade, já trabalhamos Vida Centrada no Evangelho, mas a vida no Evangelho do Felipe Niel, ele traz diversas aplicações a várias áreas da nossa vida, seja namoro, casamento, frutos do Espírito e por aí vai. E nós vamos abordar esses vários temas em toda quarta-feira. Então os pequenos grupos acontecem de fevereiro a novembro e a gente faz uma pausa em julho. Então é muito importante que você que é membro, que deseja crescer com essa igreja, crescer que eu digo, crescer na profundidade e no conhecimento do Senhor, você que deseja conhecer a Deus, essa é uma boa plataforma que a igreja disponibiliza para poder servir você, servir a sua família. Então toda quarta-feira o nosso link fica público nas nossas mídias sociais,
é só você pegar esse link e salvar ele lá no, sei lá, no seu computador, no seu celular, e sempre você vai acessando os nossos encontros através desse link que a gente disponibiliza via Google Meet. Algo que a gente vai fazer também como caso online seriam vídeos curtos. Então nós vamos publicar com uma certa regularidade vídeos curtos no nosso canal do YouTube, com o objetivo de complementar a sua vida devocional. Nós entendemos que todos os irmãos que vêm aqui leem a Bíblia regularmente, não é verdade? Você não abre a Bíblia apenas no domingo aqui, na hora que o pastor vai pregar. A gente tem encorajado os irmãos dessa igreja a lerem a Bíblia com uma certa regularidade e também a orarem com uma certa regularidade. A gente acredita que a vitalidade espiritual não é adquirida num culto de explosão de emoções e de efeitos especiais, aonde sai luzes, fumaça, etc. A gente acredita que a verdadeira espiritualidade, ela é construída a partir de uma vida simples e cotidiana de leitura bíblica e de oração. Eu sei que isso não é muito triunfante, pensando na cultura dos nossos dias, mas é fundamental que você leia a Bíblia regularmente, e é fundamental que você ore regularmente, e nós vamos disponibilizar esses vídeos no nosso canal do YouTube, para complementar a sua vida devocional. Então a gente vai estar gravando esses vídeos de 3 a 5 minutos, que você pode no seu almoço, no seu jantar, no momento que você estiver livre, acessar e utilizar esse material como um conteúdo, como um complemento para a sua vida devocional. Então, Casa Online se limita a esses encontros. Pequeno grupo de quarta-feira às 20 horas, é muito importante que vocês participem, e também vídeos curtos que serão disponibilizados através do nosso canal do YouTube. Tudo bem? Tudo bem, Bia? Então se conectem com a gente de quarta-feira, é muito legal o pequeno grupo, gente. Não sei quem participou, claro que eu sei, né? Alguns participaram aqui no ano passado, e foi muito legal, assim, a gente conseguiu amadurecer vários temas, com o Google Meet a gente consegue ter uma troca, e com a realidade hoje de trabalho, né, as pessoas às vezes têm dificuldade de se deslocar até um local presencial, e o Google Meet tem sido para nós uma ótima ferramenta. Já os encontros presenciais da igreja, eles acontecem aos domingos, às 18h30, a gente acredita que ninguém é cristão sozinho, devemos estar unidos a uma igreja local, e sempre no segundo domingo de cada mês, nós vamos celebrar a ceia memorial. Então, o segundo domingo é o domingo da ceia. O segundo encontro, pensando na igreja de forma presencial, é a nossa reunião de oração. Isso é algo que tem dado muito certo, e a gente acredita muito nesse tempo que a gente tem tido aqui, segunda-feira, às 20 horas, a gente se reúne aqui, um grupo de irmãos se reúne, e a gente ora pela igreja, ora pelas nossas próprias necessidades. É um encontro bem orgânico, tá? Ele acontece assim de forma bem natural, bem tranquila. A gente dá oportunidade para todas as pessoas, seja para compartilhar uma palavra, seja para poder trazer uma palavra profética. Se você ora em outras línguas, a gente acredita que os dons não cessaram lá na época dos apóstolos, que existe sequência naquilo que Deus distribuiu à igreja, e os dons são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então, de segunda-feira a gente tem esse momento assim bem legal de oração, buscando a Deus. A gente costuma ficar das 8 até as 9 horas, e a gente dedica em torno de 30, 40 minutos em oração, e tem sido um tempo muito especial para todos nós. Ainda como encontro presencial, nós temos o Casa Baby, Casa Teens e o Casa Kids, que ele acontece aos domingos às 18h30, sempre aqui no momento do culto. Então o nosso DNA como Casa Kids, a Pri vai falar um pouco mais, mas é diversão e aprendizado. A gente quer poder apresentar o Evangelho para as crianças, formando uma nova geração, através de diversão e através de aprendizado. Encerrando os encontros presenciais, nós vamos ter nesse ano também, se a Covid nos permitir, a gente vem ensaiando, vai, retorna, com esse momento aí da pandemia, a gente pretende retornar de forma presencial com os encontros de casais,
que deve acontecer a cada bimestre. Então, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Os encontros para casais, a gente trabalha temas relacionados ao casamento, e a nossa ideia é buscar significar o relacionamento, seja namoro, noivado ou casamento, a partir do Evangelho. Tudo bem? Então agora eu quero apresentar para vocês o orçamento da igreja. A gente sempre trabalha com transparência, a gente acredita que a transparência deve ser algo fundamental dentro do contexto da nossa igreja. Eu vou apresentar para vocês aquilo que a gente tem de forma geral, mas o Fernando, ele é o primeiro tesoureiro da igreja, e o Valmir, aquele rapaz bonito ali, é o segundo tesoureiro da igreja. Qualquer membro que quiser ter acesso a qualquer relatório, a qualquer movimentação, vocês podem procurar esses irmãos, e eles vão fornecer qualquer tipo de informação para vocês com muito prazer e com muita alegria. Se você tem alguma habilidade também na área administrativa, você pode cooperar conosco administrando a igreja. Então, para vocês conhecerem o nosso break-even desse ano, o nosso ponto de equilíbrio, para que a gente consiga pagar todas as contas e se manter como igreja local, nós precisamos ter uma arrecadação de R$ 8.500 todos os meses. Com essa arrecadação a gente paga todas as nossas contas e essa igreja continua existindo. Qual que é a nossa meta, o nosso target? A gente gostaria muito de ter como arrecadação R$ 9.500 para que a gente consiga fazer alguns investimentos. A gente está sonhando com a troca das cadeiras, a gente quer ter cadeiras mais reforçadas e adequadas para o nosso ambiente. Então, conforme a gente for atingindo o target, a nossa meta, a gente consegue fazer e sonhar com alguns investimentos. Qual que é o orçamento da igreja no decorrer desse ano? O nosso plano de arrecadação é de 114 mil, então imaginamos que esse valor venha sendo arrecadado em cada mês, e queremos utilizar esses recursos para comunicar o Evangelho e formar novos discípulos. Essa é a única finalidade que a gente tem. E esse ano nós aumentamos um pouquinho mais o nosso compromisso com novas plantações e com ações missionárias. 114 mil, que é o nosso orçamento anual, nós queremos investir 15% desse valor em novas plantações e em ações missionárias. A gente já tem um plano mensal, a gente apoia regularmente a Evelyn, que está servindo na base da Jocum. A gente já apoia todos os meses um fundo de plantação para novas igrejas, mas o compromisso do nosso orçamento esse ano é de 15%, talvez no ano que vem a gente suba para 30%, para 40%, e queremos estar sempre engajados naquilo que Deus tem feito no mundo. Sempre lembrando que tudo que Deus nos dá não é para acumular, tudo que Deus nos dá é para ser dividido, partilhado, e Deus multiplica aquilo que nós estamos dispostos a dividir, a repartir. Então, muito mais do que falar e desafiar os irmãos a contribuírem, nós como igreja local precisamos ser uma igreja generosa, nós precisamos ser a mão generosa de Deus no meio desse mundo caído. Com o Casa Solidário, que é aquele movimento ali onde tem aquela caixa preta ali do nosso lado, a ideia do Casa Solidária, no ano passado, de 2021, nós viabilizamos a distribuição de mais de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis. A gente tinha um foco muito grande no Casa Solidário, conseguimos fazer uma arrecadação muito além do que a gente poderia imaginar como igreja local. Nós levamos ao sertão de Pernambuco mais de 60 quilos de leite em pó para poder servir as crianças e as famílias naquele lugar. 2021 foi um ano assim espetacular, memorável para a gente, pensando em Casa Solidária. E esse ano a gente quer sim continuar fazendo a viabilização de alimentos não perecíveis. Então, sempre que você lembrar, que você tiver na sua casa, traga um alimento não perecível para a igreja, deposite ali naquela caixa. Tem um grupo de irmãs que organizam esse alimento, que formam as cestas básicas, mas o nosso plano nesse momento é atender alguma necessidade pontual de membros, familiares dos membros, ou alguém que Deus possa colocar no nosso caminho. Então, a gente precisa ter algumas cestas básicas
formadas todos os meses, a gente vai trabalhar para isso, mas o nosso foco não vai ser tão grande na distribuição de alimentos como foi no ano passado, tá bom? Então a gente vai entender conforme as pessoas forem trazendo, montando, e conforme as pessoas forem tendo necessidade, nós estaremos distribuindo e servindo. E nós queremos ser uma ponte nas viagens missionárias. Esse ano a gente pretende ir ao sertão de novo de Pernambuco em outubro ou então em dezembro. Estamos para definir, e eu gostaria que você orasse sobre isso também, e que você perguntasse: Deus, me envia. Deus, será que não é para mim poder ir para lá e poder servir lá durante uma semana, durante 10 dias? Quem pode ir na viagem missionária? Todos podem ir, a viagem missionária é aberta para todos, queremos enviar pessoas, queremos ser uma igreja enviadora. Mas quanto custa, pastor? Eu não sei. Mas a gente tem dinheiro? Eu não sei ainda. Eu acredito num Deus que faz milagres, eu acredito num Deus que supre todas as coisas. Então, para o milagre poder acontecer, nós precisamos ter um problema, uma situação a ser resolvida. Então, se Deus está te chamando, e se você quer ir, se você quer servir, a primeira resposta é: Senhor, eis-me aqui. Quando Isaías recebeu o chamado, ele não perguntou: mas será que eu tenho toda a capacidade do mundo? É claro que não. Será que a gente tem todo o recurso do mundo? É claro que não. Ninguém faz missão com 1 milhão na conta. A obra de Deus sempre foi movida por fé, sempre foi movida por desafios. Quando a gente assinou o contrato dessa igreja, desse salão aqui, o Fernando é tesoureiro e outros irmãos que fazem parte da administração, o Valmerzinho, nós não tínhamos o valor nem para pagar o aluguel do mês. A gente não tinha valores residuais. A gente, claro, com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, respeitando, a gente não sai fazendo nada da nossa cabeça assim, mas a gente costuma orar e dizer: Deus, esse é o nosso problema, esse é o nosso desafio. Nós temos 10 pessoas que queremos enviar para o sertão de Pernambuco. Que bênção que seria isso. Senhor, queremos comprar 10 passagens, queremos alugar uma van, queremos enviar mantimentos para lá e queremos treinar pessoas. Eu gostaria muito de viver esse problema em agosto ou em dezembro e poder orar junto com vocês, tá bom? Então o Casa Solidária vai ser muito focado nisso esse ano. Então, se for alguém da gente para Jocum, em Curitiba, em Almirante Tamandaré, visitar a Evelyn, queremos focar o Casa Solidária em suprir alguma necessidade lá. A Evelyn, inclusive, vai estar com a gente no próximo mês, no mês de fevereiro ela vai estar aqui no final de semana com a gente. Então, vamos lá para a Amazônia, temos lá o Tiago e a Heloíse, amigos do Gabriel. Cadê o Gabriel? Está por aí. O Tiago teve um bebezinho, estava internado recente. Precisamos, irmãos, mover ações na região amazônica também, algo que eu tenho orado há meses e há meses. Eu tenho falado: Deus, levanta pessoas. E às vezes a gente tem a ideia de que o mundo está evangelizado, que o Brasil tem muitas áreas não evangelizadas. Sertanejos são não evangelizados, os quilombolas são não evangelizados. E será que nós vamos ficar ainda brincando de igreja, achando que igreja é vir aqui de domingo, cantar e viver a semana? Não, irmãos, eu não fui salvo para isso. Jesus não morreu por nós por isso. Ele não foi envergonhado, ensanguentado, cuspido, maltratado, para que a gente ache que a vida é um passeio, que a gente está passeando aqui. Não, nós estamos em missão, nós somos peregrinos, nós somos filhos do céu. Os nossos amigos precisam conhecer a Jesus, os nossos familiares precisam conhecer a Jesus, o mundo precisa de Jesus, e por incrível que pareça, Deus vai usar a minha vida e a sua vida para comunicar o Evangelho para essas pessoas. E o Casa Solidária é um caminho, é uma ponte, uma plataforma para nos auxiliar em tudo isso, tá bom? Então a pergunta que eu quero terminar aqui para os irmãos é: vamos juntos, irmãos? Vamos juntos? Será que eu posso contar com cada um de vocês nesse ano de 2022? Será que a gente pode dizer hoje aqui: Deus, eis-me aqui? Eu quero levar o Senhor a sério, eu quero poder ter uma vitalidade espiritual ao ponto de eu alcançar os meus amigos. Então a ideia é, se você está disposto a ir junto, viva nesse mundo em missão, viva nesse mundo em missão,
Não viva enclausurado dentro da igreja. Aqui não é uma subcultura que você fica consumindo os programas e os serviços da igreja. Não, aqui você vai vir para ser treinado, discipulado, para que você viva em missão no mundo. Por isso, ame e sirva com fidelidade a igreja local. Para encerrar, em uma conversa que eu tive também essa semana, eu falei ao irmão que eu estava conversando, eu falei, eu preciso, junto com vocês, pensar em uma igreja, onde os nossos filhos tenham o prazer de estarem lá. Eu quero sonhar a igreja cristã Casa de Daniel, aonde daqui a 10, 15, 20 anos, que os nossos filhos, eles saibam que isso que nós estamos fazendo aqui não é um encontro religioso, mas é um encontro cheio de vida, é um encontro cheio de amor, é um encontro cheio de serviço, e que tudo isso vai se culminar, não na igreja local, mas que tudo isso vai se culminar na pessoa maravilhosa de Jesus, que quando os nossos filhos ouvirem de Jesus, que isso não seja um vocabulário de gueto da igreja, não, mas que isso transpire vida em nós, que isso transpire vida nessa igreja, e que a gente possa criar um ambiente tão comprometido com o Evangelho, de pessoas tão falidas e tão pecadoras, aonde os nossos filhos possam encontrar nesse lugar e nesse ambiente, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós não queremos uma igreja irreal e triunfalista, queremos uma igreja real, formada por pessoas falhas, que querem amar a Jesus e servirem a Jesus de todo o coração. Se a gente for essa igreja, não importa como vai ser o nosso palco, não importa como vai ser as nossas cadeiras, e não importa como vai ser a cor das nossas paredes. Quem vai assumir o protagonismo vai ser Cristo. E se de repente Deus nos der um palco bonito, se de repente Deus nos der luzes bonitas, se de repente Deus nos der fumaças bonitas, se de repente Deus nos der cadeiras bonitas, isso para a gente vai ser muito, algo tão não importante, algo tão trivial, algo que acontece para que esse lugar acomode e sirva as pessoas que estão à nossa volta. O nosso foco não é criar um ambiente religioso de consumo e de medo, mas queremos criar um ambiente altamente acolhedor, que ame e que sirva a sua família, a sua vida, e que ame e que sirva também a minha família, porque todos nós temos algo a oferecer, todos nós temos algo a compartilhar. Tudo bem, meus irmãos? É isso, eu quero convidar então a Priscila. Vamos juntos, meus irmãos. Isso não é um sonho irreal, tá bom? Às vezes eu fico pensando, poxa, mas será que isso é real mesmo? Não, isso é um sonho de Deus. Precisamos entender que Deus está nos movendo nisso. A Priscila vai falar um pouquinho do Casa Kids, do DNA. Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma pesquisa que a PEC fez, e é o seguinte: 1% das pessoas são salvas antes dos 4 anos. 10% das pessoas são salvas entre 15 e 30 anos. 4% das pessoas são salvas depois dos 30 anos. E 85% das pessoas são salvas entre 4 e 14 anos. Então, eu quero encorajar vocês aqui, homens, mulheres, pessoas que gostam, que queiram se engajar nesse projeto do Departamento Infantil. Nós temos hoje 3 salas, que é a sala dos babies, que é a sala dos kids e a sala dos teens. A gente começou a trabalhar com um projeto que se chama Projeto Bíblia, se o Guto puder colocar. Esse projeto, ele nos dá um panorama do ano inteiro do que nós vamos trabalhar com as crianças. E nós temos uma sala no Classroom, e nessa sala eles colocam todo o trabalho que vai ser desenvolvido, todas as atividades e tudo cristocêntrico. Então, o que aconteceu no Velho Testamento e se findou, tudo se finda na pessoa de Jesus Cristo. Então,
São atividades simples, então quando a gente fala, vamos supor, de Filemon ou sobre o advento do Natal, são atividades que nós fazemos com os 3 grupos de crianças, com os pequenos, com os kids e com os teens, mas com atividades e propostas diferenciadas. Então, com os pequenos, pintura, com os grandes, às vezes, um desafio maior. Então, são atividades bem simples. Eles proporcionam também para a gente uma videoaula, então você pode assistir a aula deles. E eles proporcionam também para a gente material e mentoria. Eles são missionários lá de Marília. Conseguiu, Guto? Eles são missionários lá de Marília e faz 1 ano que nós estamos trabalhando com eles. Se o Guto puder mostrar um pouquinho da sala. Deixa eu ver, ó. Então, é assim que aparece para a gente. E aí nós temos todo o devocional do professor, um devocional que é encaminhado para as famílias e as atividades. Essa daí é a nossa sala de aula. E hoje nós temos algumas professoras que nos ajudam, que é a Madalena, faz assim, a Madalena, a Marli, que nos ajuda, a Nilva, que nos ajuda, nós temos a Rafa, que está gravidinha, que está em casa, nós temos quem mais, cunhada? A Liz, que está lá embaixo nos ajudando, a Mayra também, que não está aqui, que também está nos ajudando. E eu quero encorajar você a nos ajudar esse ano também com o departamento infantil. Então, eu quero te convidar a você a estar conosco nesse ano, para que a gente possa alcançar essas crianças. 85% são salvas entre 4 e 14 anos. Nós temos uma missão de plantar a semente do Evangelho no coração dessas crianças. Eu fui fruto de uma semente que foi plantada no meu coração com 9 anos de idade. E até durante toda a minha trajetória de vida, eu estou aqui, servindo ao meu Senhor e o meu Salvador. Então, você que tem o dom, que tem o chamado do Senhor, que nessa noite você seja encorajado pelo Espírito Santo a servir ao Senhor, a cuidar dessas crianças, a fazer a diferença na vida dessas crianças e não aposentar aquilo que Deus te chamou. Amém? Então, eu quero contar com você. Se você quiser, ore, peça ao Senhor nessa semana, Deus, aonde que o Senhor quer me colocar? Aonde que o Senhor quer usar a minha vida nessa obra e nessa missão nesse ano? Fala com o Senhor. Ora a Deus e fale comigo se você tiver o desejo de trabalhar no departamento infantil. Amém? Deus seja louvado. Cadê o Gabs? Vem cá, Gabi. Boa noite. Eu não sou muito bom no microfone aqui, eu sou um pouco por trás aqui, dou sempre o suporte aqui, mas eu vim representar a parte da música. Hoje a gente fez uma dinâmica bem legal, que eu fui até intencional, que eu mostrei todas as caras das pessoas que estão aqui tocando. Na verdade, vim contar um pouquinho, o que a gente faz domingo após domingo? A gente serve pessoas, a gente serve a igreja através da música. Ninguém aqui vem tocar uma música legal, vem tocar com seus gostos. A gente sempre tem uma preocupação também de buscar e estudar se a música faz sentido, se ela é cristocêntrica, né? Então, quando você vê esse pessoal aqui servindo a igreja, entendam que eles estão servindo a igreja, né? Então, uma das coisas que eu também peço, assim, sirvam essas pessoas também, de alguma forma. A gente vem na igreja, nossa ideia é isso, servir e ser servido. É isso que a gente faz domingo após domingo. E a parte da música, existem diversas coisas, né? A gente vê o pessoal que toca aqui e fala, não tenho tanto dom, não tenho nenhum dom e talento em questão musical. A gente tem outras partes, que é o projetor, a questão que faz a projeção, que é importante para a igreja. A gente tem a live, a gente tem a questão da luz, e toda a parte, assim, toda a parte da liturgia da música é importante, e toda essa parte ela precisa de um serviço.
Hoje a gente tem poucas pessoas, né? E são pessoas que servem com a gente. E o desafio é esse, tipo, se você tiver um desafio, se você sentir-se desafiado para servir essas pessoas, seja em oração, sejam na mão de obra, sejam em qualquer parte, assim, a gente já teve experiências aqui bem bacanas, assim, das pessoas sentirem necessidade de um apoio de instrumento, de uma tela, e umas experiências com Deus bem bacana, né? Então a gente teve isso. Então pode me procurar, pode procurar qualquer pessoa que você vê aqui, não tem maior, não tem menor, a gente está aqui igual, não tem um que... o maior é o Augusto já fala, né? No reino, o maior é o que serve. Então, se você tiver afinidade com alguém ou proximidade, fala, como que eu faço para servir? Como que eu faço para servir essas pessoas? Como eu faço para servir a igreja através da música? Pode procurar qualquer pessoa aqui e eu acho que é isso, né? Não sei, sou ruim com as palavras. Desculpa, eu sou muito vergonhoso, de verdade. Eu prefiro muito ficar nos bastidores aqui assim, mas era isso que eu queria falar para vocês. Sintam-se desafiados, orem por essas pessoas, orem pelo grupo da igreja, para esse grupo de louvor, orem pela igreja, sirvam eles, tem diversas formas, infinitas formas de servir também essas pessoas. Eu acho que é isso. Obrigado, Fernandão. Graça e paz, meus irmãos. Agora chegou a minha vez, a vez da diaconia, a vez de mostrar que nós estamos aqui para servir. Nós somos eleitos homens de Deus, mulheres de Deus, para que nós possamos fazer a obra. A diaconia, eu e minha esposa já estamos há algum tempo na diaconia, mais de 20 anos, e Deus coloca pastores, presbíteros, diáconos, para servir a igreja. Na ausência dos pastores, na ausência dos presbíteros, os diáconos estão à disposição. Mas não é só isso, os diáconos estão à disposição a tudo. Estão à disposição para que precisa a igreja na obra, na missão missionária, para estar aqui incentivando. E eu quero incentivar os irmãos, quero colocar aqui a minha pessoa, tá, à disposição, para aquele que tem vontade, aquele que tem no coração, tá, a servir a igreja. O servir a igreja é muito bom, é muito gostoso. Como eu falei, tem eu, a minha esposa, o seu Valmir, que somos diáconos. Nós temos as nossas colaboradoras, que são a Nilva, a Marli, a Meire, que são pessoas que estão à frente praticamente de tudo. Estão aqui porque amam a igreja e amam a obra. E se você tem no seu coração fazer algo para a igreja, fazer algo, por que não ser um ajudador como um diácono, uma diaconisa? Em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, fala exatamente o que a gente tem de ser como diácono. Primeiro, ter fé. Fé é que é fundamental na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, ser íntimo, fiel, estar aqui presente, né, na hora da ausência ou na hora da presença do pastor, colocando água. O que o pastor precisar, estamos sempre à disposição da igreja e do Senhor. Então, se você tem vontade, meu irmão, me procura. Nós estamos precisando sim, porque como o pastor falou, a nossa obra é grande, é gigantesca, e nós temos de fazer lá fora também. E se nós estamos fazendo aqui dentro, e aqui dentro nós somos reconhecidos, melhor seria que se nós fôssemos reconhecidos lá fora. Amém? Eu gostaria que se alguém tiver no coração, por favor, me procura, porque nós estamos precisando fazer a obra perfeita. Amém? Nós vamos passar um vídeo agora para vocês, tá? E vamos depois para a janta. Amém? Deus abençoe a todos.